A internet tem 7 donos. Quem são esses donos da internet? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A cerimônia de troca de chaves da IANA parece um ritual secreto religioso. 7 pessoas possuem chaves para o coração da internet. Na data marcada, essas pessoas comparecem no escritório da IANA, a Internet Assigned Numbers Authority, ou em português, Autoridade de Designação de Números da Internet, que é uma empresa que faz parte do ICANN, ou Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ou em português, Corporação da Internet para designar nomes e números, que é uma organização sem fins lucrativos, não ligada diretamente a nenhum governo, porém incorporada lá nos Estados Unidos. A IANA possui um escritório na costa oeste americana, na Califórnia, e neste evento as 7 pessoas portadoras das chaves da internet levam fisicamente suas chaves lá naquele escritório, que são cartões smart card especiais, e com isso abrem um cofre. Neste cofre está a chave principal da internet. Para abrir o cofre é preciso a anuência de outras 7 pessoas que possuem as chamadas chaves remotas da internet. Esses outros 7 nunca estão fisicamente na sala, mas assinam os protocolos à distância, via teleconferência. Além dos 7 portadores das chaves locais, os 7 portadores das chaves remotas, outras pessoas participam do ritual como testemunhas. Esses encontros acontecem a cada 3 meses e o número de testemunhas geralmente é de 35 pessoas, mas os últimos eventos, devido à pandemia, o número de testemunhas foi menor e os eventos foram espaçados. De qualquer forma, a cerimônia é transmitida pela internet e todos podem testemunhar o que está acontecendo. Você pode consultar o site da IANA, as chamadas Key Signing Ceremonies, ou cerimônias de assinatura de chave. A última delas, de número 42, aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2021. Mas afinal, o que é feito nessas cerimônias? Qual a importância disso para a internet? Qual controle essas pessoas têm sobre a internet? Bem, elas controlam o DNS root. A cerimônia é a criação das chaves de criptografia do chamado DNSSEC root. Essa chave criada na cerimônia será usada por um período de 3 meses para a gestão e alterações nesse DNSSEC root. Para entender exatamente o que é isso e o poder que essas pessoas têm, precisamos explicar o que é o DNS, Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio. Estamos acostumados a referenciar servidores na internet pelos nomes. Se você quer assistir vídeos no YouTube, você digita no seu navegador youtube.com. Se você quer escrever um artigo aqui para o Visão Libertária, você vai lá no nosso site, visãolibertaria.com. Mas tecnicamente, a comunicação da internet funciona com base nos chamados endereços IP. São conjuntos de 4 números entre 0 e 255 separados por pontos. Cada servidor na internet é designado por um número diferente, por um endereço IP diferente. Por exemplo, o nosso site, o visãolibertaria.com, usa neste momento o IP 148.251.91.248. Como você pode imaginar, lembrar esses números de cabeça seria muito complicado para uma pessoa. Então a gente usa o nome. A internet designa nomes para esses servidores. Visãolibertaria.com é o mesmo que 148.251.91.248. Se você digitar visãolibertaria.com no seu navegador, o navegador vai consultar um servidor especial chamado DNS, Domain Name Server, ou servidor de nomes de domínios, como falamos, que em última análise é uma grande tabela de nomes e endereços IP. Na verdade, a busca é um pouco mais complexa que isso. Quando você contrata um provedor da internet, tipicamente esse provedor fornece para você um DNS, que o seu navegador vai passar a consultar. Esse servidor DNS pode saber direto qual é o IP daquele domínio, mas se ele não souber, ele vai quebrar o nome do domínio conforme os pontos. Por exemplo, se você digitar www.visãolibertaria.com.br, esse nome tem 4 partes, que são entendidas de trás para frente. Então as partes são BR, com, Visão Libertária e www.
Primeiro, ele vai perguntar para o DNS root ou DNS raiz da internet, um servidor que é usado por todos eles, quem sabe resolver um nome .br. Daí, esse servidor raiz vai dizer para ele que é o servidor registro.br, que é uma entidade aqui no Brasil que cuida de todos os domínios .br. Em seguida, o seu DNS vai perguntar para o DNS do registro Brasil por .com e por .visão libertária, e isso vai apontar ele para um outro DNS chamado um DNS autoritativo, que é o DNS da empresa em que você hospeda o seu site. Por sua vez, ali ele vai pegar a definição do www, que é a última parte do nome, resolvendo para um IP, que significa o mesmo que www.visãolibertaria.com.br. Isso pode parecer complexo, mas é algo feito em milissegundos, muito rapidamente pela internet. O protocolo DNS é super rápido e você não precisa se preocupar com ele. Você digita o nome, ele vai fazer tudo para você. O sistema de resolução de nomes, porém, é alvo de ataques constantes. Muitos hackers tentam capturar um DNS no meio do caminho para trocar o endereço IP de um nome conhecido. Imagina se você digita bradesco.com.br esperando chegar no site do seu banco, do Banco Bradesco, mas algum hacker conseguiu adulterar o DNS da sua operadora. E esse DNS adulterado agora retorna um endereço IP que, na verdade, é um servidor do atacante, não do Bradesco em si. Repare, o que importa de fato é o endereço IP, portanto você vai ser desviado para um site falso. O atacante, nesse caso, tipicamente vai fazer um site muito parecido com o Bradesco para te enganar, você fornece a sua senha ali e pronto. Agora o atacante sabe a sua senha do Bradesco e pode tentar invadir a sua conta. Existem tantos ataques desse tipo que se criou o chamado DNSSEC, ou DNS seguro. Quando o navegador faz a consulta, se estiver configurado adequadamente, ele vai exigir que a resposta seja assinada digitalmente por uma chave válida. Isso garante que o resultado é legítimo, porque o atacante não teria como adulterar essa resposta. Da mesma forma, o DNS, ao consultar o DNS root, o DNS de registro, o DNS autoritativo, também vai exigir essa assinatura digital, essa criptografia das informações, impedindo que um atacante burle o sistema em qualquer desses níveis. Mas repare que de todos esses DNS que são consultados, o mais crítico é o DNS raiz, o DNSSEC root, porque se alguém conseguir forjar esse registro, pode direcionar para outros DNS também forjados, e assim escapar totalmente ao controle. Justamente por ser tão crítico, a chave desse sistema DNSSEC root é trocada a cada 3 meses, e é trocada nessa cerimônia ou ritual público descrito, com a ação de 14 pessoas e várias testemunhas. Se isso fosse feito secretamente por uma pessoa só, essa pessoa poderia ficar tentada a fraudar ela mesma o DNS raiz. Mas como são 14 portadores de chave, os 7 presenciais e os 7 à distância, mais um monte de testemunha vendo tudo acontecer, é virtualmente impossível alguém fraudar o processo. Teria que cooptar todas essas pessoas para fraudar o processo. O DNS raiz estando seguro, é mais fácil garantir a segurança dos demais níveis do DNS. Porque se, por exemplo, o DNS do registro BR for comprometido por um hacker, o Comitê Gestor da Internet do Brasil pode pedir ao IANA para alterar o DNS raiz para apontar para um outro servidor seguro. Então, a segurança de todos os servidores para baixo do servidor root é feito pela própria gestão do IANA. Mas é importante que o servidor raiz nunca seja comprometido, daí a importância desse ritual, essa pompa toda quase religiosa. Além disso, existem um monte de outras regras. Por exemplo, a sede do IANA na costa oeste americana, se ela for destruída numa guerra, numa bomba atômica, ou uma catástrofe natural, um terremoto, sei lá, existe uma outra sede com tudo duplicado na costa leste americana. Os eventos passariam a ser feitos nessa outra sede. Se algumas das pessoas portadoras de chave estiverem doentes ou sofrerem um acidente e não puderem comparecer, existem protocolos de salvaguardas que permitem substituição ou mesmo abertura do cofre com um número menor de pessoas. Agora, o que isso interessa para nós libertários? Bem, isso é um ponto centralizado na internet que permite controle do governo. A IANA não é uma organização governamental, mas ela está lá nos Estados Unidos. O governo americano pode mandar um monte de gente armada lá e exigir alguma coisa. O pessoal da IANA não vai ter o que fazer. Mas é importante notar que eles não poderiam, por exemplo, desligar a internet,
porque a internet em si é descentralizada, o IP é descentralizado. Essas pessoas poderiam desligar os nomes da internet, mas a internet em si continuaria funcionando. E existem inclusive iniciativas como DNS em blockchain, que tornam a parte central do processo descentralizada. Então, no final das contas, se o topo da hierarquia for descentralizada via os domínios em blockchain, o resto pode até ser hierárquico pela velocidade, mas o governo não tem como parar. Portanto, o poder desses 7 portadores de chave da internet é grande, mas não é crucial, e o papel deles tende a ser substituído por blockchains no futuro. A tecnologia caminha cada vez mais para a descentralização. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por funcionário em estágio, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!